Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Recontabilizando. Aqui você tem pílulas de contabilidade e de tributos, na medida certa. Na aula de hoje nós vamos ver um assunto que é muito discutido entre os alunos. É o mecanismo da substituição tributária do ICMS. Nessa aula a gente vai entender como funciona esse mecanismo, como é que é a forma de tratamento que se dá ao ICMS quando em substituição tributária. Roda a vinheta aí. Pois bem, na aula de hoje nós vamos ver o mecanismo da substituição tributária do ICMS. Muita gente às vezes pensa que quando fala de substituição tributária do ICMS trata-se de um outro imposto. Não é verdade. É o mesmo imposto, apenas que a forma de recolher e a responsabilidade pelo recolhimento é de outra maneira. Ou seja, o imposto é o mesmo. Vai ter uma adequação em algumas situações para que o imposto seja recolhido numa operação anterior, ou seja, a antecipação do pagamento do tributo. Vamos ver. Aqui eu tenho na tela de vocês, nós temos aí a indústria que vende uma mercadoria tanto para um varejista como para um ambulante, que também é um modelo de varejo, né? E quando eu falo ambulante, aspas, né? Ambulante pela legislação tributária, que é aquela empresa normalmente constituída e que ela sai do seu estabelecimento para ofertar mercadorias, ok? Então deixar isso bem claro, porque essa figura do ambulante, aquele ambulante de praia, o camelô, essa figura não tem previsão assim legal para os regulamentos do ICMS. A pessoa precisa ter um estabelecimento ou precisa ter uma inscrição estadual para que ela possa sair do seu estabelecimento e vender ao público, né? Pois bem, então aqui eu tenho um mercado e tenho um ambulante. A indústria vendendo para os dois. Quando ela vende essa mercadoria, ocorre o fato gerador 1, do qual ela é responsável, ou seja, venda de mercadoria. E nesse fato gerador 1, ela emite a sua nota fiscal de venda. Observe que nós estamos vendo aqui o regime normal, sem substituição tributária. Coisa que depois a gente vai fazer a mesma operação, como que ficaria com substituição tributária. Depois, o mercado, o ambulante, eles vendem essa mercadoria para nós, consumidores finais, e com isso ocorre o fato gerador 2 e ele vai ter que emitir o seu cupom fiscal ou sua nota fiscal. Ou seja, cada um cuida do seu quadrado. A indústria vendeu, ocorre o fato gerador, ela emite a nota dela. O mercado vendeu, ocorre o fato gerador, ele emite a nota dele. O ambulante, ocorre o fato gerador, ele vende e emite a nota fiscal dele. O fato é que essa operação do varejista, em tese, ela tem um risco muito grande de não emitir nota fiscal. E em função disso, ou seja, para facilitar a fiscalização, o que os estados criaram? Criaram o regime de substituição tributária. E logo, a gente vai substituir o varejista. Por que nós vamos substituir o varejista? Porque são muitos, difícil de você estar presente para fiscalizá-lo, do Estado estar presente para fiscalizá-lo, e ele vai antecipar esse recolhimento quando da saída da mercadoria pela indústria. É o que a gente vai ver na tela seguinte. Vamos fazer agora a mesma operação anterior, sendo que nesse caso agora nós vamos utilizar o mecanismo da substituição tributária do ICMS. Então vamos lá. A primeira operação não tem mudança nenhuma. É idêntica, tá, pessoal? A indústria vende, emite a sua nota, porque ocorreu o fato gerador e ela tem a obrigação de emitir a nota fiscal. Já na operação subsequente, ou seja, quando ocorresse a venda, ele deveria emitir a nota fiscal e deveria pagar o ICMS referente à sua venda, à sua saída. Isso na substituição tributária não vai ocorrer. Não vai ocorrer o quê?
pagamento, o recolhimento, o cálculo e o recolhimento do ICMS da operação final, que é venda ao consumidor final. Porque essa operação será antecipada. A gente vai criar aí um modelo que nós chamamos de fato ficto. A gente vai presumir, ou seja, na hora que a indústria vende a mercadoria, ela vai emitir a nota fiscal referente ao seu fato gerador e vai fazer o recolhimento do fato gerador 2, quer dizer, ele vai destacar o fato gerador 2 e fazer o recolhimento do fato gerador 2, admitindo-se ou presumindo a ocorrência de um fato gerador futuro. E que fato gerador é esse, pessoal? Venda ao consumidor final no estado destinatário. É esse fato gerador presumido que garante a existência da substituição tributária. Ou seja, a indústria, no momento da sua venda, ela vai registrar dois fatos geradores. O fato gerador da venda dela, normal, não tem o que se discutir, e o fato gerador da venda do cliente dela, que é um fato gerador presumido, ficto, ou seja, será antecipado e já recolhido. Em aulas futuras a gente vai ver como se calcula esse fato gerador 2, como a gente acha o valor desse imposto. Próxima aula a gente vai ver isso. Para terminar essa aula, como é que ficaria a informação do fato gerador 1, do fato gerador 2, já que a indústria emite apenas uma nota fiscal? Pois bem, na nota fiscal, ou seja, no DANF, existe campo para os dois fatos geradores. O fato gerador 1, como nós estamos vendo aí à esquerda do vídeo, apresenta a base de cálculo da operação mais o imposto da operação, que nós chamamos ICMS da operação própria, que é o fato gerador 1, que é o fato gerador normal. Já o fato gerador 2, que é uma antecipação da venda do meu cliente, quer dizer, o pagamento antecipado da venda do meu cliente, é o ICMS, substituição tributária. E o campo está aqui previsto. Base de cálculo da substituição tributária, que quer dizer qual é o preço que ele vai vender, é a base de cálculo da substituição tributária. E o ICMS ST, que está aqui, é o valor do ICMS devido na operação subsequente, ou seja, na operação futura, quando o meu cliente for vender. E logo, na época da venda do cliente, ele só vai precisar emitir nota fiscal. Mas não haverá recolhimento naquela operação. Continuando a aula, eu vou mostrar aqui um exemplo numérico para ficar mais elucidado essa situação. Então, imaginemos que nós temos uma operação por regime normal, como está na tela de vocês aí. A indústria vendendo para o comércio, a indústria estando em Minas Gerais, vendendo para o comércio no Rio de Janeiro, que vende numa operação interna para consumo dentro do estado do Rio de Janeiro. Admitindo-se que trata-se de regime normal, cada um cuida do seu quadrado. Ou seja, Minas Gerais vende por 1.000, essa operação incide 12%, R$ 120 será recolhido para Minas Gerais, que dará crédito ao contribuinte carioca lá no Rio de Janeiro. Ou seja, ele vai ter direito a um crédito de R$ 120. Quando ele for vender essa mercadoria, aqui estimando um preço de R$ 2.000 a venda desse produto, no Rio de Janeiro a alíquota é de 20%, ele aplica essa alíquota de 20%, vai ser um valor de R$ 400 destacado na nota fiscal, mas na hora de apurar esse imposto, R$ 400 menos 120 do crédito da compra, ele vai recolher para o estado do Rio R$ 280. Essa mesma operação, a gente tratando como substituição tributária, vamos ver como é que fica. Então estamos aí. Minas Gerais vende uma mercadoria para um varejista carioca. Não vai mudar nada, como eu disse no slide anterior. Aqui nesse caso, a indústria vai cuidar da sua operação, do seu fato gerador, ela vai emitir nota fiscal, ela vai destacar 12% e ela vai recolher esses 12% para Minas Gerais. O que vai mudar é daqui para frente, porque a responsabilidade do contribuinte carioca
será transferida, ou seja, será substituída pelo contribuinte mineiro, no caso a indústria. A indústria, nesse momento, vai assumir a responsabilidade de calcular e de recolher o ICMS devido na sua venda consumidor final do seu cliente. Ou seja, quando o seu cliente for vender, pelo valor que ele for vender, ele não vai precisar mais pagar o imposto, porque já foi pago esse imposto antecipadamente. É o que nós chamamos de presunção de circulação, presunção de fato gerador. Ou seja, nesse momento, o ICMS será calculado e recolhido pela indústria mineira. Se nós temos um preço de R$ 2.000 conhecido, que esse é o problema que nós vamos ver no próximo vídeo, é como eu sei o valor de venda do meu cliente, mas vamos imaginar que nós saibamos qual é o valor que ele vai vender, que é os mesmos R$ 2.000. Esses R$ 2.000 eu aplico a alíquota interna do destinatário, ou seja, do meu cliente que está no Rio de Janeiro, é 20%. 20% eu vou calcular o imposto devido, que é R$ 400, e vou dar o crédito dele da operação própria, que é R$ 120. Como a gente observa, não houve diferença entre a operação normal e a operação de substituição tributária com relação a valor. Mais uma vez, volto a dizer que a gente vai ver num próximo vídeo como é que se trata essa situação pelo novo entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação à definitividade do valor do ICMS-ST. Nesse caso aqui não há que se discutir. O valor normal bateu com o valor da substituição tributária. Mas a gente vai ver que pode haver diferenças e vamos ver como é que será o tratamento. Pois bem, pessoal, chegamos ao final de uma aula e nos encontramos nas próximas aulas. Até lá!